Bom, chegamos à última lição dessa série, Verdades Bíblicas a respeito do perdão. Eu já falei aqui sobre o que é o perdão, consequências do perdão, eu já falei sobre benefícios do perdão, e hoje eu quero falar sobre o padrão bíblico, o padrão de Deus para o perdão. Porque perdoar não é simplesmente dizer que perdoou. Existem atitudes que vão corroborar esse perdão ou essa declaração de perdão. Não basta apenas falar da boca para fora. Você precisa, de fato, demonstrar que perdoou. Como assim? Há pessoas que dizem: "Ah, eu perdoei o fulano, mas que ele não apareça mais na minha frente. Ah, eu perdoei a fulana, mas eu não quero mais ver essa pessoa, porque senão eu não respondo pelos meus atos." Ou seja, ela então não perdoou. Por quê? Porque ainda há uma ferida e essa ferida está aberta, não foi cicatrizada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele tem o poder de sarar as nossas feridas, ele tem o poder de nos confortar, de nos consolar, ou seja, ele nos dá o auxílio em meia dor, porque o que a pessoa fez contra mim ou contra você gerou uma dor, causou uma ferida, e o amor de Deus através do Espírito Santo, ele se manifestará curando essa ferida que foi feita por alguém. Eu costumo dizer o seguinte: pessoas irão nos ferir, pessoas irão nos prejudicar, pessoas irão nos decepcionar e nos frustrar. Porém, Deus usará outras como remédio. Se existem pessoas que irão, de alguma forma, nos ferir, existem outras que serão remédio de Deus para a nossa cura, para que saremos de todas aquelas feridas que alguém, em algum momento, nos causou. Há pessoas que estão próximas de nós e essas estão mais propensas a nos ferir e atacar, nos decepcionar, nos trair de alguma forma. Mas o Senhor também levantará outras. Deus usará outras pessoas, como eu que estou aqui agora ministrando essa palavra, para lhe ajudar, para juntos construirmos uma caminhada de crescimento e maturidade espiritual, para que possamos lidar melhor com as situações que irão surgir, com essas situações que muitas vezes são causadas, são geradas por palavras, por abandono, por desprezo, por ataques verbais ou até físicos, por traições, olha, por perdas às vezes. Talvez você diga: "Ah, se essa pessoa tivesse feito algo que só me prejudicasse, tudo bem, mas o que ela fez prejudicou os meus filhos, prejudicou o meu casamento, prejudicou aos meus pais, prejudicou a minha saúde, ou talvez o que a pessoa fez destruiu algo muito importante na sua vida. Talvez destruiu o casamento, uma fofoca que a pessoa fez, ou uma mentira que ela inventou. Eu não sei o que aconteceu, mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe. E a palavra nos mostra que há um padrão para o perdão. Se eu já falei aqui sobre a importância do perdão, porque nós somos seres falíveis e dependemos do perdão, e sem perdão não há salvação, não existe cura emocional sem o perdão. E eu também falei que o perdão, ele é o passaporte para o futuro. Na segunda lição eu falei sobre isso. E hoje eu quero falar que não basta apenas dizer que perdoou. Você precisa perdoar como a palavra de Deus ensina aqui em Mateus capítulo 18, versículo 23. Está escrito assim: ó, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Para você entender melhor o que seriam 10.000 talentos, naquele tempo, um talento era equivalente a 6.000 dias de trabalho. Era o pagamento equivalente a 6.000 dias de trabalho. Ou seja, ele devia 10.000 talentos. Ele devia o que aproximadamente dá esse valor? Bom, se 6.000 dias são mais de 16 anos, então você calcula 10.000 vezes 16 anos e, se eu não me engano, aproximadamente 4 meses. Daria mais de 160.000 anos. Esse homem não teria condições nenhuma de pagar essa dívida. Bom, continuação. Versículo 25. E não tendo ele com que pagar,
porque de fato ele teria que viver mais de 160 mil anos para que ele conseguisse pagar essa dívida. E ninguém poderia pagar, era uma dívida impagável, não tinha como, era impossível ele pagar essa dívida. Não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua esposa e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Versículo 26. Então aquele servo prostrou-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Nunca ele teria condições de pagar, mas ele deu essa desculpa. Versículo 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida ou deixou ir. No original aqui, essa palavra deixar ir ou perdoar quer dizer afieme. E o que é afieme? Afieme é desistir, é não guardar mais, é permitir, é deixar, é dar uma coisa para uma pessoa. Ou seja, ele deu a liberdade, ele deu a quitação daquela dívida, ele simplesmente liberou aquele servo. Por quê? Porque aquele servo não tinha condições de pagar. E esse Senhor representa o nosso Deus. Só que vamos ver o que esse servo que foi perdoado por uma dívida impagável, o que ele vai fazer com o seu conservo. O seu conservo. Diz assim, ó: mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Qual era o valor de 100 denários? 100 dias de trabalho. Um denário era o pagamento por um dia de trabalho braçal. Então, ele teria que pagar ele teria que viver mais de 160 mil anos para conseguir quitar a dívida dele. O outro servo o devia 100 dias de trabalho. E isso era possível. Essa era uma dívida pagável. Mas olha o que ele vai fazer. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Versículo 29. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Versículo 30. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Aí os versículos continuam. Eu chego no versículo 35 para finalizarmos. Diz assim, ó: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração, ou se do coração, há um padrão para isso, é o coração, é o interior, é com a nossa mente, é com as nossas emoções. Não podemos mais ter nenhuma expressão que mostre que aquele perdão não foi verdadeiro. Quando Deus fala sobre o coração, está falando sobre algo verdadeiro, algo que vem de dentro, e não simplesmente algo que se expressa verbalmente. Bom, então, esse é o padrão de Deus. Ele foi perdoado por uma dívida impagável. Quando ele encontra com o servo dele, ele não perdoa. E isso chegou aos ouvidos do Senhor dele, que foi implacável. O Senhor vai dizer para ele: olha, você devia ter perdoado a dívida do seu servo, porque eu lhe perdoei. Mas já que você não perdoou, agora você vai pagar tudo. Agora você será massacrado. Agora você vai receber pelos seus atos. Você não liberou perdão, agora eu também não vou te perdoar. É isso que vai acontecer com a pessoa que não libera o perdão, independente das circunstâncias, dos motivos, das razões. E eu já falei aqui, se você não consegue perdoar, peça para Deus lhe ajudar. Peça para Deus, seja sincero: Senhor, eu não consigo perdoar. Eu não consigo nem olhar no rosto daquela pessoa. Eu não consigo esquecer o que ela me fez. Eu não consigo nem pensar no que aquela pessoa me fez. Aquela pessoa roubou o meu marido, roubou a minha esposa. Aquela pessoa foi o pivô da destruição da minha família. Aquela pessoa, um erro, uma imperícia dela, uma imprudência, vitimou meu filho. Eu não sei o que aconteceu. Talvez uma palavra da sua sogra, do seu genro, da sua nora, do seu filho, talvez uma agressão física. Recordo-me de uma vez que eu queria pedir perdão para uma pessoa. Só que a pessoa disse: não, peça perdão para Deus. A pessoa não me permitiu pedir perdão pessoalmente. Ela não me permitiu. E, bom, a minha parte eu fiz. Por quê? Porque se eu erro com o meu próximo, eu tenho que reconhecer. Eu preciso pedir perdão. E eu não estou falando isso porque eu sou o mais humilde, o perfeito, o padrão a ser seguido. Não.
Eu estou falando isso porque eu tenho exemplos na minha vida. Eu já contei aqui um exemplo de uma situação que eu tive que pedir perdão, situações que eu perdoei. Eu já fui magoado e ferido por pessoas da minha família, da minha parentela, e eu tive que liberar o perdão. A pessoa, ela fez, e é uma frase no mundo que diz o seguinte: quem bate esquece, quem apanha não esquece, mas quem apanha precisa perdoar. E eu já apanhei e eu também já feri, de alguma forma, com palavras, com gestos. Eu não sei, existem situações que você também fez sem perceber. Aí eu peço a Deus, Senhor, me perdoa por algo que eu falei, eu nem percebi, e talvez feriu alguém, machucou alguém. Me perdoa, Senhor. Porque aquilo que eu sei, eu vou lá e tento me retratar com aquela pessoa. E tento buscar a conciliação, e tento buscar o perdão. Às vezes a pessoa aceita, às vezes ela não aceita, mas aí não é mais a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é reconhecer o meu erro e, diante da pessoa, pedir o perdão. Sem falar, mas você também teve culpa, mas você também agiu errado. Não, sem tentar me justificar. Se eu errei, eu tenho que reconhecer e acabou. Não é fácil. É um exercício de humildade. Mas quando você faz isso, você está se tornando mais parecido com Cristo. Você está se tornando um cristão de verdade. Você está aprendendo com a palavra de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós. Então, aqui nós vemos um homem que ele não perdoou, a despeito de ter sido perdoado de uma dívida impagável. E aí o que ele recebeu? Uma correção, uma repreensão. Aí, o que aconteceu com esse homem? Veio sobre ele um juízo sem misericórdia. Da primeira vez, o senhor daquele servo teve misericórdia dele. Mas agora, nesse momento, por ele não ter perdoado, o juízo de Deus foi sem misericórdia. A Bíblia fala que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Seja misericordioso com quem te feriu, seja misericordioso com quem lhe atacou, lhe prejudicou de alguma forma. Perdão é o aumentativo de perda. Não existe liberar o perdão sem ter alguma perda. Você vai perder, talvez, humanamente falando, a sua razão. Mas você está coberto de razões, você não deveria ter procurado a pessoa. Não, mas eu vou perder para Deus, eu vou perder para a palavra de Deus. Deixa o meu orgulho de lado, deixa o meu eu de lado, o meu egoísmo, e eu vou lá, e vou me retratar, e vou pedir perdão, vou me reconciliar, eu vou perdoar aquele que me feriu, porque isso é o melhor para mim e também para aquela pessoa. Faça isso de coração, não da boca para fora, não por desencargo de consciência, não porque você quer dar uma de bonzinho, quer mostrar algo que você não é. Não, faça isso como uma profunda verdade, como algo que está saindo de dentro de você, porque aí Deus vê o seu coração e Ele vai sondar o seu coração e vai ver que você está obedecendo de verdade. Você não está fazendo para aparecer, você não está fazendo da boca para fora, você não está fazendo simplesmente por causa de algum interesse, porque há pessoas também que elas buscam o perdão porque a reconciliação com aquela pessoa vai trazer algum benefício para ela. Não faça por isso, por interesse. E no fundo, lá no coração, você está guardando a mágoa e o ressentimento da pessoa. Não, libere a pessoa. Perdoar é deixar ir, é deixar no ar, perdoar. Isso. Deixa a pessoa livre. Pratique o AFM. Ou seja, o que é o AFM? Que está lá no original, que foi o que aquele senhor fez com aquele servo. Ele deixou ir. Ele deixou o servo livre, mesmo tendo uma perda. A dívida daquele homem era impagável, mas aquele senhor perdoou, ou seja, liberou o perdão. Ele teve uma perda, mas ele fez o que deveria ser feito. Você vai ter uma perda por causa disso, mas faça o que tem que ser feito, em nome de Jesus. Bom, para a gente poder concluir, eu quero que você guarde isso no seu coração, para finalizarmos. Perdoe. Perdoe quem te ofendeu, quem não te ajudou, quem pouco se importou, quem tentou te prejudicar e quem, por alguma insatisfação, saiu falando mal da sua vida por aí. Perdoe para que tudo te vá bem e continue a sua vida sem fardos desnecessários. O perdão é libertador. O outro que se acerte com Deus pelos seus atos. Ou seja, faça a sua parte e deixe o outro. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Está lá em Romanos 12, versículo 19. Amados,
Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, eu lavo as minhas mãos, eu perdoei, eu não tenho mais nada contra essa pessoa, e se ela não se arrepender, infelizmente, um dia ela vai ter que acertar as contas com Deus. Mas eu estou livre, eu estou em paz, eu recebi a minha cura emocional, eu estou praticando o autocuidado, ou seja, liberando o perdão, eu estou sendo curado. É isso, porque a cura emocional ela passa indubitavelmente pelo perdão. E o perdão é um aumentativo de perda, ou seja, se você tiver que perder para ganhar o perdão de Deus, perca a sua razão, mas não perca o perdão de Deus. Fique na paz. Que o Senhor te abençoe.